Não deixe a crise te paralisar. Não deixe a crise te paralisar. Irmãos, sabemos que quando passamos por crises, muitas vezes revelamos quem realmente nós somos. Vou repetir. Quando passamos por crises, muitas vezes revelamos quem realmente nós somos. As crises, em todos os sentidos, revelam os sentimentos que há dentro de nós. E muitas vezes nossas reações, elas são inesperadas, quando muitas vezes nós somos surpreendidos por dificuldades, muitas vezes indesejadas. Antes de entrarmos no texto propriamente dito, amados, é importante que saibamos que toda crise, ela nos coloca em uma encruzilhada. Mas também, em segundo lugar, a crise é tempo de oportunidades. Mas também, em terceiro lugar, a crise também pode gerar em nós o medo, a insegurança e também a instabilidade. Como eu falei primeiramente, toda crise nos leva para uma encruzilhada. Uns colocam os pés em caminhos que são vitoriosos, mas também outros nas crises descem a ladeira do fracasso. Tudo depende da maneira como nós lidamos com ela. As crises também são tempos de oportunidades. Alguns olham para as crises como uma sepultura dos seus sonhos. Outros também olham para as crises como uma porta de esperança que lhe está abrindo. Tudo depende da forma como nós lidamos com as crises. Em terceiro também, como eu falei, a crise também pode gerar em nós medo, insegurança e muitas vezes também instabilidade. Nesse texto que nós lemos aqui, amados irmãos, Isaac estava diante de uma grande fome. E a primeira coisa que ele queria fazer era fugir. Mas o Senhor interrompeu o projeto, podemos dizer, de fuga de Isaac. Diz o versículo 1 ao versículo 6 o seguinte: sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. E o versículo 2 diz: apareceu-lhes o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. E no versículo 6, diz o seguinte: Isaque, pois, ficou em Gerar. E nós podemos ver aqui, amados irmãos, no texto que nós lemos, porque Isaque ficou no lugar em que Deus o havia orientado, ele foi tremendamente abençoado por Deus. Por isso, amados, a crise é tempo de oportunidade que Deus está nos concedendo. A crise é um momento da intervenção sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas.
quando é Deus que intervém em nossas vidas, com certeza desfrutaremos das bênçãos de Deus, mesmo em meio ao deserto, como foi e como aconteceu assim com Isaac. A Bíblia diz, como nós lemos aqui também, que Isaac cavou vários poços ali no deserto. Ou seja, Isaac, no deserto da crise, ele não ficou paralisado. E meu propósito nesta noite é estar aplicando alguns destes princípios para lidarmos com a crise de maneira que não fiquemos paralisados por ela. Por isso, como eu falei já anteriormente, a nossa mensagem é: não deixe a crise te paralisar. E quero destacar pelo menos 4 verdades aqui nesse texto, em tempos de crise, para que nós não fiquemos paralisados. Em primeiro lugar, eu quero destacar a primeira verdade, se encontra no verso 1 e no verso 2 do texto que nós acabamos de ler, que diz assim: sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhes o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Irmãos, para iniciarmos aqui um raciocínio lógico, Isaac trazia algo no seu coração que ninguém sabia naquele momento de crise. Mas com certeza, o Deus a que Isaac servia conhecia e sabia qual era a intenção de Isaac naquele momento de crise, de fome que estava existindo naquela região. E Deus, antes que Isaac desça, Deus diz: não desça ao Egito, Isaac, não vá para o Egito. É como se Deus estivesse dizendo: Isaac, desista das vantagens imediatas que seu coração está aí tramando, mas eu estou vendo. Não desça ao Egito. Isaac, amados, certamente ele foi tentado a descer ao Egito, que dentro da visão humana, na época, era o lugar de fartura e de riquezas. E muitas vezes, amados irmãos, pode acontecer o mesmo comigo e com você. Nas crises, nós sempre queremos soluções rápidas e não buscamos muitas vezes a orientação do Deus a quem nós servimos. Queremos soluções rápidas, soluções fáceis e sem dor. Mas Deus diz: não desças ao Egito. Devemos, amados irmãos, termos cuidados nos momentos de crise, para não transigirmos com os valores de Deus no momento da crise, quando ela vier para as nossas vidas. Devemos ter cuidado para não taparmos os ouvidos à voz de Deus na hora da crise. Devemos desistir, mesmo que haja vantagem imediata para nós deixarmos o lugar onde Deus diz: não desça para o Egito, fique aí onde você está. E Deus, quando diz: não desça ao Egito, Isaac, Deus relembra as promessas que ele fez a seu pai Abraão. Veja o que é que diz aí o versículo 3 e o versículo 4. Habita nela, e serei contigo, e te abençoarei,
porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Então, Deus não apenas disse para Isaac: olha, Isaac, não desças ao Egito, mas também ele reforçou, relembrando as promessas que fizera a seu pai Abraão. Eu vou te abençoar, Isaac, no lugar que eu estou te mandando que tu fiques. Em outras palavras, Deus diz para Isaac: não fuja, Isaac, fique. Não fuja, Isaac, floresça onde você está plantado. Não corra dos problemas, enfrente os problemas, vença os problemas. Seu futuro, Isaac, está nas minhas mãos. Eu sou o Deus do seu pai Abraão, Isaac. Eu fiz uma promessa a ele, Isaac, que abençoaria toda a sua descendência. E em outras palavras também Deus disse para Isaac: calma, Isaac, eu estou contigo. Eu tomo conta da tua descendência. Seu futuro, Isaac, está nas minhas mãos. Ouça a minha voz. Não transija os absolutos que eu estou mostrando, ensinando a você, como eu fiz com seu pai Abraão. Irmãos, e aqui fica uma aplicação para mim e para você nesta noite. Quando Deus, amados irmãos, disser para nós ficarmos onde nós fomos plantados pelo Senhor, fiquemos plantados onde Deus diz: fique aí, não saia daí, eu vou lhe abençoar onde eu lhe plantei. Eu quero que você floresça onde eu estou lhe ordenando. Por isso que alguém, certa feita, comentando esse texto, disse: quando Deus te mandar sentar, não fique procurando uma cadeira. Se Deus está mandando você sentar no chão, senta no chão, não cria desculpa. Eu quero uma cadeira para me sentar, para que fique mais confortável. Então, amados, fica essa primeira lição para as nossas vidas nesta noite. Não deixe a crise te paralisar. Em tempos de crise, não tome decisões precipitadas. Não fuja da crise. Floresça onde você está plantado. Enfrente a crise, vença pela fé, confiado nas promessas do nosso Deus. Porque nós estamos nas mãos do Senhor. O Senhor está conosco. O nosso futuro está nas mãos do Senhor. Então, quando surgirem as crises na minha ou na sua vida, talvez você esteja enfrentando um momento de crise, não desça para o Egito. Espera pelo Senhor. Tem calma. Consulta Ele. Põe os joelhos no chão e busca a esse grande e maravilhoso Deus. Esta é a primeira verdade que eu quero destacar, que eu destaquei nesta noite com os irmãos. Em momentos de crise, não deixe ela te paralisar. Não tome decisões precipitadas. Ouça o que o Senhor tem a lhe falar. Mas também, em segundo lugar, eu quero destacar outra verdade. Está aí do versículo 7 ao versículo 11. Quando diz assim: Isaac fica em Gerar, versículo 6, e diz o versículo 7: perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse: é minha irmã, pois temia dizer: é minha mulher. Para quê? Dizia ele consigo: os homens do lugar
não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Ora, tendo Isaque permanecendo ali por um tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaque acariciava Rebeca, sua mulher. Então, Abimeleque chamou a Isaque e lhe disse: é evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste, é minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: porque eu dizia, para que não morra por causa dela. Disse Abimeleque, versículo 10, que é isso que fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher, e tu atraído sobre nós grave delito. Versículo 11, e deu esta ordem a todo o povo, o seguinte: qualquer que tocar este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Então, amados, em segundo lugar, nos momentos de crise, não deixemos ou não fiquemos paralisados. Em segundo lugar, em tempo de crise, não abra mão da verdade. Não abra mão da verdade. Podemos ver aqui Isaque, no meio da crise. Deus já havia falado a ele para não descer para o Egito. Isaque mentiu para salvar a sua pele e colocou a sua mulher e o seu casamento em uma crise ainda maior. Vou repetir. Isaque, no meio da crise, ele mentiu para Abimeleque para salvar a sua própria pele e colocou sua mulher e seu casamento em uma crise ainda maior. Irmãos, em tempos de crise, sejamos verdadeiros, não devemos abrir mão da verdade. Isaque aqui demonstrou mais que amava mais a si do que a sua esposa. Ele estava preocupado com a sua segurança e não com os sentimentos da sua mulher. Por isso negou o mais sagrado dos relacionamentos que Deus instituiu para o ser humano, a união conjugal. Ele foi um covarde. Na hora que precisava ser mais corajoso. Aqui, amados, aqui é onde nós devemos nos firmar cada vez mais na verdade. Não deixe, amados, não deixe, meu irmão, não deixe, minha irmã, que a crise financeira ou qualquer outro problema familiar fragilize seu relacionamento conjugal ou familiar. Vou repetir, viu? Não deixe que a crise financeira ou qualquer outro problema familiar fragilize o seu relacionamento conjugal ou familiar. Quantas pessoas, amados irmãos, estão destruindo seus lares, estão indo atrás de vantagens imediatas, colocando até sua família e seu casamento em jogo. Aquilo que de mais sagrado Deus a nós, seres humanos, a família. Isaque pensou que podia esconder do rei Abimeleque. Mas certamente Deus permitiu que ele visse o quê? Isaque acariciando Rebeca. E foi questionar a Isaque: que é isso que tu fizeste? Tu quer trazer sobre nós coisa que não é boa? Pois nós sabemos, amados irmãos, cedo ou tarde seria descoberto aquela mentira de Isaque.
Pois lá em Lucas capítulo 12, versículo 2, Jesus Cristo disse: pois não existe nada escondido que não venha a ser revelado, ou oculto que não venha a ser conhecido. E aqui algo interessante acontece. Isaac teria que tratar da mentira que estava existindo na sua vida. Não podemos viver uma vida de mentiras. Deus quer que vivamos na verdade. Encaremos a verdade. Vivamos a verdade. Conheçamos a verdade. Isaac sabia que o Deus do seu pai Abraão era um Deus da verdade. Mas ele não estava vivendo naquele momento a verdade. E Deus permitiu, para que ele pudesse abençoar Isaac, ele tratasse com a mentira da sua vida. Quantas pessoas, amados irmãos, que se dizem até cristãs, estão vivendo uma mentira, escondendo mentiras na sua vida. Mas de Deus ninguém pode esconder. Você pode esconder da igreja, você pode esconder do pastor da igreja, dos oficiais da igreja, dos irmãos da igreja, mas você não vai esconder do Deus dos céus e da terra. Cedo ou tarde, Deus vai revelar a minha ou a sua mentira, se caso estivermos escondendo dos homens. Em tempos de crise, não devemos abrir mão da verdade. E aqui, amados irmãos, eu quero fazer uma aplicação tanto de uma forma individual como de uma forma coletiva. Nós devemos pessoalmente, individualmente, se há alguma mentira na nossa vida, devemos tratá-la. Nos arrependermos. Falamos da verdade, mas muitas vezes estamos falando uma mentira na nossa vida. Não vivemos o que proclamamos. Se está acontecendo algo desta forma comigo e com você, nós devemos pedir misericórdia a Deus, nos arrependermos, confessarmos e deixarmos essa mentira, porque Ele é rico em nos perdoar. E aqui vai uma aplicação para a igreja de uma forma coletiva. Se a igreja do Senhor Jesus Cristo prega uma verdade e está vivendo uma mentira, Deus não vai fazer com que ela prospere. Temos que ser verdadeiros, temos que ser sinceros. Seja sim, sim ou não, não a tua palavra. O que passar disso vem do inimigo. Então, amados, nas horas das crises, que talvez eu ou você estejamos passando, ou que iremos ainda enfrentar, não devemos abrir mão da verdade. Primeiro, não podemos tomar decisões precipitadas. Segundo, não devemos abrir mão da verdade. Mas em terceiro, versículo 12 e o versículo 14 aí do texto. Versículo 12 ao 14. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o quê? O abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois, e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja. Em terceiro lugar, para não ficarmos paralisados na crise, em tempo de crise, não deixe de semear a boa semente. Em tempos de crise, não deixe de semear a boa semente. O grande desafio no tempo de crise é continuarmos semeando. Porque às vezes, amados irmãos, como eu falei lá no início, a crise vem, muitas vezes nos paralisa,
Muitas vezes impõe medo, desânimo e tantas outras coisas. Mas o sábio lá de Eclesiastes, no capítulo 11, versículo 4, diz: quem somente observa o vento, nunca semeará. E o que olha para as nuvens, nunca cegará. Quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará, nem nunca colherá nada. Vou repetir. Quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará, nem colherá nada na sua vida. Pegando o contexto aqui de Isaac, muitos podiam dizer: Isaac, esse lugar é deserto, Isaac. Aqui não chove, Isaac. A terra é seca. Aqui não tem jeito. Nós não vamos sair dessa crise, Isaac. Plantar numa terra seca dessa. Veja a fome que está estampada aí, Isaac. Mas onde tem a bênção do Senhor, amados, Ele faz florescer tudo. Onde Deus abençoa, há de florescer. E aqui vem uma aplicação para mim e para você. Irmãos, paremos de reclamar. Semeemos juntos na terra que o Senhor está nos concedendo. Semeie a boa semente lá no seu casamento. Como é que está seu casamento? Semeie a boa semente lá com seus filhos. Como é que estão seus filhos diante de Deus? Semeia também a boa semente lá no teu trabalho, onde Deus te colocou. Semeia na igreja, onde Deus te chamou para trabalhar na sua obra. Eu lendo um pensamento de um cristão, ele disse o seguinte: o pessimista reclama do vento. O otimista está sempre ajustando as velas. O pessimista sempre está reclamando do vento. Mas quem é otimista, ele sempre está ajustando o quê? As velas, porque vai a vida vai continuar. Aí você pode estar se questionando e dizendo aí: mas pastor, é porque você não sabe o cenário pelo qual eu estou vivendo. O senhor não sabe como é que eu estou enfraquecido, eu estou triste, estou desanimado. Eu não sei não, meu irmão, minha irmã. Mas uma coisa eu tenho para lhe dizer: não importa se hoje o cenário da sua vida está como um deserto. Mas uma coisa eu sei: lança o seu pão sobre as águas, lança suas redes nas mãos de Jesus e com certeza você será próspero em meio às crises. Isaac, amados, o texto aqui é maravilhoso. Tornou-se um especialista no que fez. Isaac, na crise, não se acomodou. Veja o que é que diz aí o versículo 18 ao 22. E tomou Isaac a abrir os poços que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam, com os pastores de Isaac, dizendo:
esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam, por isso recebeu o nome de Sitna. E o versículo 22 diz: partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou de Reobote, e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos aqui. Irmãos, é algo maravilhoso. Isaac cavou vários poços. O inimigo vinha e entulhava novamente. Não, esse poço é nosso. Mas ele não desistia. Tem até um significado interessante aqui, quando dá o nome desses poços aqui. Mas isso fica para outro momento. Irmãos, na hora da crise, não deixe de trabalhar. Não se acomode. Enfrente, vença a crise. Vá abrir poços. Tem pessoas que nem abrem poços e ainda falam quando os outros estão relutando, abrindo poços. Isaac começou a cavar poços. Ele se especializou no que fazia. Ele, podemos dizer, na nossa linguagem popular, ele suou a camisa, ele não ficou paralisado, não ficou esperando cair do céu. Ele foi à luta, ele relutou, ele trabalhou. Na hora da crise, temos que trabalhar, temos que arregaçar as mangas, temos que suar, temos que continuar trabalhando. E aqui vem uma palavra para mim e para você. Os dias estão difíceis. A crise tem lhe desanimado. Quer frutificar na obra de Deus? Vá aqui alguns conselhos. Se consagre cada vez mais a Deus. Semeie a semente. Continua tendo uma vida de oração a Deus. Espera nele, que o mais ele fará. Quer pregar a palavra? Medite com afinco na palavra, que Deus vai te colocar a palavra nos teus lábios. Quer ser usado por Deus? Busque Deus com seriedade, que ele será achado. Quer ser próspero na obra do Senhor? Comece a semear a boa semente. Tudo isso descansando no Senhor. Isaac prosperou quando todo mundo apenas estava olhando Isaac trabalhar. E vinham com inveja, entulhavam os poços. Isaac ia e abria outro. Mas enfim, chegou em um poço que Deus disse: é aqui que o Senhor vai nos abençoar. É aqui que nós vamos prosperar. É aqui que Deus quer que nós prosperemos. Então, amados, em tempos de crise, não deixe de semear. Em tempo de crise, não tome decisões precipitadas. Em tempo de crise, não abra mão da verdade. E em terceiro e último lugar, em tempo de crise, busquemos reabrir os poços antigos que nossos pais deixaram e investamos em novas possibilidades. Busquemos reabrir os poços antigos que nossos pais deixaram e investir em novas possibilidades. Versículo 18 a 22, como nós lemos, e agora, versículo 25, eu quero ler. 23 a 25, melhor dizendo. Dali subiu para Beceba. Na mesma noite o Senhor lhe apareceu e lhe disse:
eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então ali levantou um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um novo poço. Então, amados, Isaque reabriu os poços antigos que seu pai havia deixado e retirou todos os entulhos dos filisteus. Isaque compreende uma verdade sublime. E quando Isaque começa a tirar os entulhos que os filisteus tinham fechado aqueles poços, ele sabia que naqueles poços, com certeza, ele trabalhando com a bênção de Deus, havia água naqueles poços. Mas a água não podia ser aproveitada. Porque havia entulhos dentro dos poços. Primeiramente era preciso tirar todos os entulhos daquele poço que o inimigo colocou os filisteus. Era preciso tirar entulho dos filisteus. Irmãos, irmãs, às vezes, em momentos de crise, nós ficamos paralisados. Porque às vezes não são os filisteus que colocam entulho naquilo em que Deus quer nos abençoar. Às vezes somos nós mesmos que jogamos entulhos em nós mesmos, em nossas vidas. Mais uma certeza nós podemos ter, amados irmãos. Se há entulhos na minha e na sua vida, devemos jogar fora. Deus tem fonte de água viva, de rios de água viva para as nossas vidas. Assim como os filisteus tinham muitos entulhos naqueles poços, mas Isaque sabia que se tirasse os entulhos, ali com certeza daria água. Irmãos, muitas vezes, Deus quer nos dar rios das águas vivas, mas há muitos entulhos em nossas vidas que precisam ser retiradas, e muitas vezes nós preferimos ficar com os entulhos velhos, bebendo a lama do pecado. Precisamos tirar os entulhos que possa estar na minha vida e na sua vida. Deixemos o entulho da maldade, deixemos o entulho das mágoas, o entulho das mentiras, das calúnias, da hipocrisia, da imoralidade, muitas vezes da falta de compromisso com Deus, onde muitas vezes nós nos comprometemos mais com o mundo do que com as coisas de Deus. Tiremos o entulho da imoralidade, o apego às coisas do mundo, que impedem o fluir das águas do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Devemos nos encher do Espírito Santo e não dos entulhos do pecado. Isaque saiu da terra dos filisteus e foi para o vale de Gerar. Depois para Reobote e depois para Beceba. Mas aonde foi? Ele foi cavando poços. Ele sabia
ele confiava na promessa que Deus lhe fizera. Ele queria que a água brotasse ali no deserto onde ele estava. Beceba antes era um deserto e passou a ser uma cidade conhecida em nossos dias, porque está escrito na Bíblia. Mas, além da riqueza física que Deus fez com que ele prosperasse, Isaac não era um homem apenas próspero financeiramente. Era um homem próspero espiritualmente. Isaac era um homem piedoso. No versículo 24 é algo maravilhoso, e no versículo 25, quando diz: na mesma noite, quando ele deixa a terra dos filisteus, cava lá em Beceba, e ele sabe que é ali que Deus faria com que ele prosperasse, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei, Abraão, te multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. E o que foi que Isaac fez naquele momento? Então levantou ali um altar e, tendo invocado o quê? O nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaac abriram ali outro poço. A prova de que Isaac era um homem piedoso é que levantava altares do Senhor também no seu trabalho. Há muitas pessoas que pensam que ser cristão é apenas aqui na igreja. Isaac levava Deus para o seu trabalho e trazia o seu trabalho e entregava nas mãos de Deus. Por isso que era um homem próspero financeiramente e também um homem próspero espiritualmente. Era um homem que levantava altar para o Senhor. Irmãos, precisamos aprender com Isaac. Isaac foi um homem empreendedor. Ele queria mais. Precisamos aspirar mais do que os nossos pais que nos ensinaram no passado aspiraram. Precisamos avançar mais do que eles avançaram. Precisamos crer que os melhores dias não ficaram para trás, mas estão diante de nós. Não fique apenas contando com a vitória do passado. Louvado seja Deus. Mas coisas melhores Deus tem para nós no porvir. Porque quanto mais dias nós passamos aqui nesta terra, quanto mais anos se passam, nós nos aproximamos cada vez mais do dia da nossa salvação, porque cada vez mais está mais próximo da vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, amados, em tempos de crise, busquemos reabrir os poços antigos que nossos pais deixaram. Qual foi? Uma vida piedosa diante de Deus, uma vida de consagração, uma vida de compromisso com a igreja de Deus, uma vida de amor para com a obra de Deus, uma vida de submissão à vontade de Deus. As lutas serão fáceis? Não. A luta do povo de Deus foi e será sempre com dificuldades. Jesus não omitiu nada para ninguém. Pelo mundo nós teremos aflições, mas tenhamos bom ânimo, porque o Senhor está conosco. Então, amados, eu concluo dizendo o seguinte: se a crise chegou na sua vida, você é um forte candidato a experimentar
as maravilhas de Deus em sua vida. Se você estiver no deserto, passando uma crise, ouça Deus, siga a direção de Deus, semeie onde Ele está mandando que você semeie. Se você está vivendo num lugar seco, continue semeando e reabrindo poços. Busque a fonte da graça de Deus para a sua vida. Tire os entulhos da sua vida. Não deixe seu coração se afastar da presença de Deus. Se o solo estiver duro, cave. Procure o bom tesouro. Plante e regue a semente com as suas lágrimas diante de Deus e prepare-se. Que Deus fará uma colheita milagrosa em sua vida. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos fortaleça. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém.